Pessoal, graça e paz aí para todos. Como vocês já sabem, a minha internet não é das melhores aí para transmissão ao vivo, mas eu vou tentar mais essa vez, né? Vou tentar responder aí as perguntas, né, daqueles que estiverem participando. Todavia, se essa transmissão falhar, se cair, eu estou gravando aqui e vou postar ela de uma forma gravada no canal, e dessa forma a gente tem aí uma qualidade melhor, porque eu estou gravando através de um dispositivo externo, né? Boa tarde, graça e paz aí para o Lucas, para o Tiago Magalhães, para o Caio Gomes, Samuel Nascimento, que acabou de entrar, né? O Samuel já chegou na voadora, já chegou perguntando: a Trindade é bíblica? Samuel, eu gravei aqui para o canal 3 vídeos onde eu comento a respeito da Trindade, certo? Só que, por decorrência de alguns fatores e alguns vídeos que eu usei de fundo na gravação, o YouTube assinalou esses meus 3 vídeos sobre esse assunto, certo? Todavia, posteriormente eu pretendo regravar, só que eu vou fazer diferente. Eu vou gravar um vídeo para cada versículo que supostamente corrobora com a ideia da Trindade tertuliana, né? Então, essa ideia da Trindade tertuliana não é bíblica, certo? Eu sei que dentro das nossas traduções a pessoa pode ter essa ideia, porque as nossas traduções induzem a pessoa a acreditar na Trindade tertuliana. Todavia, ela não tem respaldo dentro do contexto, dentro da etimologia principalmente, só que aí eu iria precisar de mais tempo para detalhar, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, a Trindade tertuliana não é bíblica, certo? Nós temos Deus, que é o único soberano dentro desse contexto aí, é o único sempiterno, né? E nós temos o Filho, né? E nós temos o Espírito Santo de Deus, né? A ideia da Trindade tertuliana, ela não é amparada na Bíblia, ok? O Wagner Mariano: o anticristo virá do... Se eu falar essa palavra aqui, o YouTube vai me arrumar problemas, né? Mas, Wagner, eu já gravei um vídeo respondendo aí essa sua pergunta, tá? Já está no canal, você pode procurar, aí você vai encontrar. Claro que não foi respondendo a você especificamente, porque você está fazendo essa pergunta hoje, agora, né? Esse vídeo foi gravado em 2018, se eu não me engano, né? O Lucas pergunta da seguinte forma: posso me considerar... Aliás, deixa eu voltar aqui a pergunta dele. Encontrei. Posso me considerar um evangelista ou missionário, mesmo se eu não congregar? Lucas, você tem que entender o seguinte: o ato de congregar é um fator auxílio e não um fator soteriológico, certo? E dentro desse contexto aí, da sua pergunta, você não obrigatoriamente precisa ser membrado ou filiado em uma instituição ou grupo não formal para desempenhar o papel de evangelista,
né? O que é o evangelista? Dentro da etimologia, obviamente, é aquele que leva o evangelho, aquele que espalha o evangelho, aquele que fala do evangelho para outras pessoas. Então não existe a obrigatoriedade de você ser filiado a uma instituição religiosa para necessariamente ser um evangelista ou um missionário, ok? Também já falei disso aqui no canal em outras oportunidades. Minha esposa tá online, rapaz. Olha, tô chique. Manda um abraço aí para minha sogra, para os meus cunhados. Ela tá visitando aí a mãe dela, né? Então, minha amada Jéssica Marques, né? Um abraço aí e manda lembranças minhas aí pro pessoal, tá? Rodolfo pergunta: o que você acha da doutrina da Trindade? Já expliquei anteriormente, aí na resposta ao Samuel, né? Eu acredito que existe um Deus, né? Daí os trinitários também vão dizer que são monoteístas, com todo respeito à opinião deles. Daí eles vão dar algumas cambalhotas, é um direito deles. Eu discordo da doutrina, mas respeito a opinião deles, né? Mas eu acredito que existe um Deus. Existe também o Filho desse único Deus, que foi externado desse Deus, né? O Filho não é uma criatura que foi feita a partir de algo. O Filho, ele é externado do Pai. E existe o Espírito Santo, que é o Espírito do único Deus. Eu não acredito na ideia tertuliana da Trindade, certo? Todavia, posteriormente gravarei vídeos detalhados sobre isso, ok? Jesse Alcântara, um abraço aí para você também. A minha internet está lenta aqui para ler os comentários, né? Mas vamos lá. Boa tarde aí ao Manutenção em Piscinas. Boa tarde, graça e paz. Wagner, boa tarde aí também. O Jesse Alcântara fez uma pergunta aqui bastante intrigante. Você acha que temos mais que 100 ou 200 anos para a segunda vinda de Cristo? Jesse, é o seguinte, em termos de hora, em termos de dia, assim de uma forma específica, nós não podemos falar, né? Todavia, nós sabemos que Cristo retorna depois do cumprimento de todos os sinais. Repito, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que é depois do cumprimento de todos os sinais. Isso está no contexto do versículo 29 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, certo? Quando a Bíblia diz que Jesus vem como um ladrão, ela está dizendo que Jesus vem como se fosse um ladrão para aqueles que estão em trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Quando a Bíblia diz que ele não nos destinou para a ira, a Bíblia não está falando da grande tribulação, a Bíblia está falando do inferno, né? Mas enfim, agora em termos de datas, nós não podemos ser específicos, mas dentro de um estudo histórico e escatológico, né? Levando em conta aí o andamento da história da humanidade, a apostasia e etc. E outros acontecimentos que estão descritos na Bíblia e antecedem aí essa segunda vinda de Cristo, eu conjecturo que falta muito tempo para ele retornar, certo? Falta muito tempo.
Agora, se são 100 ou 200 anos, eu não posso afirmar, mas eu creio, dentro desse estudo contextual, que ainda vai demorar muito, ok? Mauro, graça e paz. Professor, a Bíblia em si mostra que Jesus é Deus sem ver pela visão cristã ou judaica. E, se ele não for Deus, ele é um segundo Deus? Mauro, eu não acredito na existência de dois deuses, certo? Eu sou monoteísta, ok? Eu acredito que Jesus é o Filho do Deus, externado do Deus, não é uma criatura, e acredito que o Espírito Santo é o Espírito do Deus, e não uma terceira, ou quarta, ou quinta pessoa, sei lá, ok? Chiquinho Teixeira, boa tarde aí para você também. Pessoal, eu peço perdão aí se estiver falhando a transmissão, todavia vocês poderão assistir essa transmissão depois, gravada de uma forma terceirizada, a partir de um outro dispositivo, e com certeza a qualidade vai estar melhor, certo? Josué Pereira pergunta, você acredita em qual linha do arrebatamento, antes ou depois da tribulação? Eu acredito na linha pós-tribulacionista, ou seja, Jesus vem depois do cumprimento de todos os sinais, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas é depois do cumprimento de todos os sinais, e dentre esses sinais, nós temos aí a grande tribulação, ok? Rodrigo Lenz, fale sobre Romanos 9. Rodrigo, no curso que eu estou ministrando, é um curso de teologia à distância, eu já fiz a exegese completíssima de Romanos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, né? Já gravei videoaulas a respeito disso, então não dá para mim detalhar Romanos, capítulo 9, aqui nessa transmissão ao vivo, certo? Todavia, os amigos que defendem a doutrina calvinista, com todo respeito à pessoa deles, eu não falo contra pessoas, falo contra heresias, certo? Eles fazem algumas confusões acerca de Romanos, capítulo 9. Eles confundem catartizo com proetoimazo, eles confundem proorizo com prognosco, enfim. E aí temos, então, o que eles apresentam aí dentro da doutrina que eles acreditam, mas não dá para detalhar tudo aqui. Todavia, repito, no curso eu já disponibilizei o estudo completo em PDF e as videoaulas completas, ok? Valério Lima, fale sobre os 144 mil. Valério, para mim falar sobre os 144 mil, eu precisaria de um vídeo muito longo, certo? Precisaria usar o quadro e iria demorar muito. Todavia, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu estou terminando um artigo em PDF, onde eu falo sobre os 144 mil, e eu vou estar disponibilizando esse artigo de forma gratuita para os membros dos nossos grupos no WhatsApp. O Evangelho Underground, aqui, o nosso canal, tem grupos no WhatsApp. Aliás, te convido, faça parte, né? Na descrição dos vídeos mais novos, nós temos aí o contato dos administradores. Não entre em contato comigo para fazer parte dos grupos. Entre em contato com os administradores. Contato nas descrições dos vídeos mais novos, certo? Onde eu parei aqui? Wagner Mariano. Então Jesus virá como se fosse um ladrão apenas para os ímpios? Isso, né? Para aqueles que estão em trevas, né? Me perdi aqui onde eu estava lendo, cara. Encontrei.
alessou a paz. Em que momento acontece a guerra do Armagedon? Na grande tribulação? Depois? O não sei. Armagedon é o local. Na verdade, não vai nem acontecer uma guerra, certo? Assim que ocorrer o cerco no local chamado Armagedon, nós temos aí aquela interferência divina narrada no Apocalipse capítulo 20, certo? Mas não dá para descrever toda essa questão do Armagedon aqui na live, dando detalhes e versículos e falando sobre a etimologia e tal. Mas você pode estar acompanhando aqui o canal, que em breve, na nossa série de vídeos sobre escatologia, eu vou gravar sobre isso, tá bom? Jesse Alcântara. E a restauração de todo o Israel antes da vinda de Cristo? Você acredita nisso? Não. Da forma que ensinam por aí, não. Certo? Aliás, grande parte do pessoal que ensina dessa forma ainda faz uma dicotomia entre Israel e gentios, ou entre Israel e igreja. Se você ler agora Romanos capítulo 11, a partir do versículo 27, aliás, 17, se você ler agora Efésios capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, você vai ver a Bíblia dizendo que na morte de Cristo na cruz, tanto judeus quanto gentios tornaram-se um povo só. Certo? Marcelo Gomes, paz para você também. Marcelo Gomes pergunta: boa tarde, Helder. Eu tenho uma dúvida sobre Apocalipse 20, versículo 10. Atormentados para sempre. Olha, eu já expliquei isso, tá? Aqui no canal. Se eu não me engano, foi no vídeo respondendo o pastor Elias Soares. Se eu não me engano, é porque eu já falei disso em tantos vídeos, né? Mas não existe, biblicamente, principalmente dentro da etimologia original, não existe essa ideia de pessoas queimando eternamente e eternamente. Você pode ver, por exemplo, que Sodoma e Gomorra foram penalizadas com o fogo eterno. Será que elas estão queimando até hoje? Então nós temos a seguinte lógica: o ímpio ele é ressuscitado na segunda ressurreição, ele paga pelos seus pecados no inferno, depois ele e o inferno são lançados no lago de fogo, e então o ímpio sofre a segunda morte. Ele retorna à inexistência total, certo? Tal como dizem Apocalipse, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre. É eles que são atormentados para sempre, ou é a fumaça que sobe para sempre? Aí nós temos lá em Mateus, no capítulo 25, aquela questão do tormento eterno. No original, nós temos a palavra colazim, nós não temos a palavra basanos, para tormento. E, enfim, eu vou deixar nos comentários o link do vídeo onde eu falo disso, aí você pode ter uma noção mais ampla. Aqui eu estou atendendo muitas pessoas, né? Tiago Magalhães Vioto diz o seguinte: eu e o Pai somos um. É o que Jesus disse, né? Não me lembro agora o capítulo, mas é o seguinte, Tiago, esse um, essa palavra um, aí no grego koiné, se eu não me engano, está escrita com ren, H-E-N, que quer dizer um no propósito, certo? Ele e o Pai eram um no propósito, ou seja, eles agiam no mesmo propósito, certo? A conexão está falhando aqui. Pois bem, tal como o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que ele e Apolo são um, mas aí ele continua e tal. Então quer dizer que o apóstolo Paulo e o Apolo eram uma única pessoa?
Não, esse ren quer dizer na questão de propósito. Já expliquei isso também, tá? Acompanhe aí os vídeos, eu já expliquei isso, certo? Filho do Eterno pergunta, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, de fato é um acréscimo? Sim. Eu sei que muitas pessoas vão dar cambalhotas e tal, mas é. Se você entender que aquilo ali não é um acréscimo, você vai ter uma série de problemas dentro da própria carta de João e com relação a várias outras implicações lógicas, né, que vão entrar em contradições com outros trechos aí dos evangelhos, enfim. Né? Já comentei acerca disso também. Neuza, boa tarde. A Neuza diz o seguinte: por que a igreja se acha maior que Jesus? Dizendo que será levada antes da provação, se o servo não é maior que seu Senhor, que sofreu e morreu para nos dar exemplo. Neuza, essa sua pergunta é uma boa indagação que deve ser feita aí aos nossos amigos pré-tribulacionistas, né? Eu defendo a linha pós. Márcio Lobo, boa tarde aí para você também, né? Tiago Magalhães, quais sinais estão faltando? Você pode ler em Mateus 24, você pode ler em Marcos 13, né? Falta essa questão da grande tribulação, aí você vai para o Apocalipse, você vai ver uma série de acontecimentos que ainda precisam acontecer, né? Andréia Alexandre, paz para você também, obrigado aí pela participação. Tem muita gente participando aqui, perguntando, cara, não dá para acompanhar todos, porque a internet está muito lenta. O Let's Play on Linux, acho que é assim que se pronuncia, diz o seguinte: olá, gostaria que você fizesse uma análise da doutrina do juízo investigativo. Para quem não sabe, essa doutrina ela é defendida unanimamente pelos adventistas do sétimo dia, né? Olha, eu vou fazer sim, tá? Não posso dizer que vai ser por agora, nos próximos dias, mas eu pretendo fazer sim, ok? Shura Capricórnio, o cara é fã dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Shura Capricórnio. Ele diz o seguinte: boa noite, o arrebatamento é verdade? Sim, o arrebatamento vai acontecer, né? Lucas Farias, Helry, o que é a Trindade Tertuliana? Explique detalhadamente. A Trindade Tertuliana, Lucas, é o modo trinitário, o qual crê, por exemplo, a Igreja Católica e suas filhas, né? Todavia, pretendo explicar isso em uma série de vídeos, com vídeos mais detalhados, tá bom? Tiago Magalhães, obrigado aí pela participação. Fale um pouco sobre Apocalipse 12. Já falei a respeito desse assunto e sobre o Apocalipse em outras ocasiões, né? Alex Carvalho, boa noite, tu é bênção para nós. Muito obrigado, que Deus continue abençoando aí todos nós, dando forças, né, aí para todos nós, né? Mauro Mateus pedindo para falar mais sobre a Trindade, eu vou falar em breve, certo? Será que a marca da besta vai vingar? Reinaldo Gomes. Reinaldo, essa marca é um caragma, vai ser por cima da pele e não por baixo. Essa marca vai ser imposta quando a grande tribulação estiver
para lá da metade, né? E os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, acreditam que essa marca da besta será imposta depois do arrebatamento. Ou seja, qualquer marca que vier antes do arrebatamento, eles podem aceitar, porque dentro do que eles acreditam, não será a marca da besta. Temos aí um grande problema / grande perigo, né? Mas acerca disso eu já falei em outros vídeos. A Neuza pergunta sobre as duas testemunhas, né? Olha, acerca das duas testemunhas, nós podemos conjecturar, porque a Bíblia, ela traz uma revelação progressiva, e o progresso acerca da revelação das duas testemunhas ainda não nos alcançou, né? Eu vejo pessoas dizendo que serão Elias e Enoque, ou Moisés e Elias. Eu não acredito que serão dessa forma, ok? Mas, no momento, o que nós podemos fazer é conjecturar. William Gomes: irmão, como você crê que seja o milênio? Olha, eu não creio na versão pré-tribulacionista, na versão pré-milenista, né, do milênio. Também não acredito na versão amilenista, mas não dá para mim explicar a minha visão do milênio aqui, porque eu iria precisar de muito tempo, certo? Então acompanhe aí os vídeos que posteriormente serão lançados, que eu pretendo falar sobre isso na série sobre a escatologia, ok? O Shura pergunta o seguinte: diga-me o que acontece quando a pessoa morre, exatamente onde a alma vai. Shura, aí eu teria que falar com você acerca do holismo, né? Que ajuda a gente a entender essa questão, certo? Todavia, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus, certo? Então, esse espírito ele passa a habitar na kairosfera. Eu já gravei um vídeo completo sobre a kairosfera aqui para o canal. Digite aí, Evangelho Underground, kairosfera. Aí você vai entender melhor e lá eu respondo essa pergunta sua de uma forma mais detalhada. Ok, Fernando Santos? Um abraço aí, a paz para você também. Seja bem-vindo, tá? Marcelo Gomes, eu que agradeço aí pela sua participação, tá bom? O Fernando pede para comentar sobre Apocalipse 3, versículos 15 e 16, é para a igreja de Laodiceia, né? Eu vou explicar melhor isso aí na série de vídeos sobre a escatologia. Aí nós vamos falar acerca das 7 igrejas mencionadas e tal, né? Romário Valentim diz: Deus abençoe sua vida. Hoje sou pós-tribulacionista por causa dos seus vídeos. Obrigado. Deus seja louvado por isso e continue nos dando força e sabedoria, né? Chiquinho Teixeira: devemos levar em conta o Antigo Testamento? Sempre que necessário, sim, né? Nós devemos ter Jesus como chave hermenêutica. Bom, enfim, acerca disso eu quero explicar melhor depois em um vídeo mais detalhado. Nós estamos com 30 minutos aí de transmissão, né? Andréa Jesus, boa noite. Aí para você também, a conexão está falhando. Saudações, Josué Lima. Paz do Senhor, professor. Ouvi uma explicação do pastor Nathan Rufino. Um abraço aí para o pastor Nathan Rufino, tá bom? É uma pessoa que eu admiro. Onde ele acredita que o anticristo será
muçulmano, qual a sua posição? Eu já gravei sobre isso aqui no canal, tá bom? Eu discordo do pastor Nathan Rufino na questão da escatologia. Ele é pré-tribulacionista e eu sou pós-tribulacionista, certo? Romário Valentim, a marca da besta tem relação com a adoração? Nós temos que entender esse contexto. Eu já expliquei que a marca da besta ela é por cima da pele, é um caragma. Também tem a ver com a questão da adoração, mas não somente com isso, certo? Aí para mim detalhar, eu iria precisar de muito tempo, né? Wagner Mariano, o que acontecerá com os pré-tribulacionistas na grande tribulação? Eles serão pegos de surpresa. Eles entrarão na grande tribulação sem preparo algum. Consequentemente, pode ser que isso corrobore para que alguns deles venham a perder a fé, né? Samuel Nascimento, alma e espírito é o mesmo? Olha, eu creio na visão holista, né? O homem ele não ganhou uma alma, passou a ser uma alma, mas aí eu iria precisar de muito tempo para explicar, até mesmo porque grande parte dos cristãos acreditam na tricotomia, né? Aí nós temos essa questão da dicotomia versus tricotomia e etc, né? Pessoal, são muitas perguntas, não dá para ler e responder todas, ok? Eu tenho que ficar esperto aqui também com o cartão de memória, porque eu estou gravando de forma externa para postar depois, né? Tiago Magalhães, por gentileza, o que são os dicotomistas? Os dicotomistas acreditam em duas divisões corpóreas. Os tricotomistas acreditam que nós temos corpo, alma e espírito, e cada uma é diferente da outra, mas aí para explicar de forma mais detalhada, a gente ia precisar de muito tempo, né? O Willy Freitas, rapidamente, o que você acha dos puritanos? Depende. Eu não tenho nada contra o puritanismo. Eu só acho errado o extremismo. Lembrando que nem todos os puritanos são extremistas, né? Vixe, passou um monte de perguntas aqui, não deu para ler. Alan, eu acredito que a igreja ela vai ser arrebatada depois da manifestação do anticristo, conforme 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 3. O Jesse Alcântara, qual a sua visão sobre o Apocalipse? Já expliquei, vou gravar sobre o Apocalipse posteriormente. O anticristo tem que ser israelita da tribo de Judá, segundo a linhagem dos reis, ou não? Não existe essa obrigatoriedade bíblica, certo? No reino eterno iremos nos conhecer? Sim. Daí não dá para detalhar, certo? Saudações, Josué Silva. O sofrimento dos ímpios é eterno ou vai acabar? Depois que eles pagarem pelos seus pecados no inferno, eles serão destruídos no lago de fogo, certo? Ainda tem outras perguntas aqui, são muitas perguntas. Eu vou manter essa transmissão por mais 3 minutos, ok? O que você acha que o Macron ou o genro de Trump... Bom, já expliquei sobre isso em um outro vídeo, pesquise aí no canal, certo? Volta Redonda, no contexto teológico da escatologia, estamos no final do princípio das dores e seguindo para o início da grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores, né? Mas eu creio que para o início da grande tribulação ainda falta muito tempo, certo? O Jesse Alcântara pergunta se o Apocalipse é futurista.
na minha visão. Olha, eu já expliquei sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, já expliquei sobre escatologia consumada aqui no canal. Então, o Apocalipse é dividido em 3 períodos. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Algumas coisas já aconteceram, outras vão acontecer. Então, não é totalmente futurista, certo? Júnior de Sá, poderia explicar Apocalipse 3:10? Já expliquei em um vídeo específico aqui no canal, certo? Francisco Lourenço, professor, Moisés ressuscitou com um corpo glorificado? Já expliquei também em um vídeo específico aqui no canal. Coloque assim, Evangelho Underground, ressurreição de Moisés, certo? Nós estamos aí com 36 minutos. Victor Antunes, eu não sei quantos anos vai demorar para Cristo retornar, mas eu creio que ainda vai demorar muito, tá bom? Vitor Rodrigues, sobre o juízo investigativo, já falei. Raimanta, salve aí para você também, obrigado pela participação. Qual a sua opinião sobre a Bíblia de Estudo Palavra-Chave? Eu não aconselho Bíblia de Estudo nenhuma. Tá? Se alguém quiser achar que eu sou arrogante, ok, se quiser achar que, enfim, fiquem à vontade. Mas eu não aconselho, certo? Nenhuma das que eu conheço. Não conheço todas. Né? Mas até então, das que eu conheço, não aconselho nenhuma. Nós estamos com 37, vou ler aqui a última pergunta, que é a do Marcos Machado, que diz o seguinte: meu irmão, boa noite, tenho acompanhado sua disposição constante para a refutação do calvinismo, ao passo que expressa simpatia para com as fantasias heréticas de adventistas. Como você consegue? Marcos, aí você teria que mostrar qual a fantasia herética adventista que eu estou simpatizando, mostrar o contexto bíblico, a etimologia e tal, para a gente poder entrar em detalhes, para a gente poder responder isso aí de uma forma mais ampla, né? Todavia, embora eu discorde de alguns pontos aí com relação aos adventistas, eu tenho que admitir. Aliás, a pessoa intelectualmente, teologicamente honesta precisa admitir que as heresias da doutrina calvinista são mil e infinitamente maiores que qualquer erro teológico de outra vertente, seja adventista, seja católica, etc. Né? Com todo respeito às pessoas que são calvinistas. Não falo contra pessoas, certo? Falo contra heresias. Joel Barros gostaria de saber a diferença entre Estrela da Manhã e Estrela da Manhã, Jesus e tal. Eu já postei uma aula completa sobre isso no curso, uma apostila completa, videoaula completa. Pessoal, eu vou estar encerrando essa transmissão, ok? Pode ser que eu faça outra transmissão ao vivo hoje ainda, não é certeza. Vou tirar um print aqui das perguntas que foram feitas até agora e posteriormente estarei respondendo a todas. Obrigado aí pela companhia de cada um de vocês. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!